sou graduando em Sistemas de Informação, lá no IFBA, né? Colegas de faculdade de vocês, né? Outro curso. Acho que a maioria aqui é de elétrica, né? Então, a gente vai falar de LaTeX. A pronúncia, alguns falam LaTeX, outros LaTeX. Não vai fazer muita diferença. Só que o que acontece? Falar um pouquinho para vocês, primeiro que é, algum de vocês já tem algum conhecimento, já trabalhou, já fez alguma coisa com LaTeX ou não? Vocês estão ouvindo? Boa noite. Nunca vi, não. Certo. Então eu vou falar um pouquinho de... Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês. Eu não gosto muito de falar muita coisa em slide, então esse aqui foi o mesmo que eu usei na Wiketi, inclusive. E aí... bem simples, né? O que é Lamportex, que foi quem inventou, né? Uma das pessoas que inventou, né? Que montou essa forma de escrever, foi Lamport, e aí ficou Lamportex. Então, o programa de marcação, editoração de documentos, ele tem uma alta qualidade tipográfica, e trata-se de um conjunto de macros ou marcações para o processador de texto TeX. Então, basicamente, o que acontece? Quando eu dei um mini curso na Wiketi, eu comentei com o pessoal lá, falando de HTML, não sei se o pessoal de elétrica conhece, mas existe um tipo de linguagem que não é linguagem de programação, é chamada de linguagem de marcação, que você determina como você quer que as coisas organizem. Então, uma das mais conhecidas, que é o HTML, que é o que as pessoas montam os sites, né? A gente quer que o título, que aquilo seja um título, que aquilo seja um parágrafo, que tenha uma tabela, que seja aquilo. E a gente vai montando aquilo de acordo com o que a gente determina que a gente quer, né? Então, eu quero que fique na esquerda, eu quero que fique na direita. A gente não vai fazendo aquele drag and drop, né? Que a gente pega um item e coloca ele na posição. Não. A gente pega a imagem, diz que aquela imagem vai estar na esquerda, vai ter um menu na esquerda. Então, isso é uma linguagem de marcação. São linguagens que a gente determina como as coisas vão estar organizadas, né? Então, para que serve? Os editores convencionais, eles são chamados de what you see is what you get, que é basicamente o que você vê é o que você vai ter. O que isso quer dizer? Se você está fazendo no Word um texto, quando você gerar o PDF ou quando você mandar imprimir, você vai ter a impressão daquilo que você montou. Então, o que você está vendo ali é o que você vai ter. Isso é um problema sério, né? Traz um problema sério para a gente, que é muito fácil da gente se identificar com esses problemas, que a gente queria que aquela imagem ficasse naquela página. Aí quando a gente começa a escrever, ela pula e aí vai para a esquerda. Aí um título que estava maiúsculo, que era uma seção, né? Era uma seção do nosso artigo, do nosso texto. Do nada ele muda a fonte e aí tira, e aí quando a gente dá tab, desalinha com o resto dos itens. Então, várias dessas coisas, né? Exatamente por não ser de marcação, ela traz esse problema. Porque o que a gente está vendo ali na hora, o que a gente monta ali na hora, é o que a gente vai ter, né? E aí, o que o LaTeX traz? Exatamente por ser marcação,
O compilador, ele vai pegar e vai dizer, você quer que isso aqui fique na esquerda, ele vai ficar na esquerda. Acabou. Isso aqui é uma seção, vai ser uma seção. Acabou. Uma questão de... isso era um título, mandou dei enter, pegou a formatação da linha seguinte, e aí o que era para ser... Tá no índice. Porque eu estava com a conclusão aqui, ou um dos itens do meio do texto estava na página 15, aí eu tive que escrever algumas coisas em cima dele, pulou para a página 16, eu tenho que ir lá no índice para mudar para a página 16. Quem aqui nunca, entre aspas, terminou o trabalho, disse assim, terminei, agora eu vou revisar, aí vai página a página, olhando cada item, esse aqui está na página tal, aí sobe lá e substitui pela página tal. Esse aqui está na página tal. Esse aqui mudou de página. Esse subitem aqui não existe mais. Então, eu tenho que tirar de lá do índice. Eu esqueci de colocar esse subíndice aqui. Ou colocou uma figura. Eu coloquei essa figura aqui. E aí, agora, eu tirei ela, figura 1, 2, 3, 4. Eu tirei a figura 3. Ou tirei a figura 2. Agora, a figura 3 tem que virar a figura 2. A figura 4 tem que virar a figura 3. Né? Então, tudo isso daí dá um trabalhão, né? A gente bem sabe. Então, ele permite criar documentos de aparência profissional, uma alta qualidade tipográfica, como a gente tinha colocado antes, facilita a produção de textos matemáticos e científicos. Eu vou colocar, inclusive, a questão matemática, vou mostrar uma equaçãozinha simples, que quem nunca teve problema em montar uma equação, chega lá no Word e começa, aí vai dando Enter, ou bota na formatação para ele para o meio da tela, e aí coloca subscrito para virar coloca o sublinhado para virar uma divisão, ou então tenta montar uma equação. O Word tem até uma ferramenta, né, para montar uma equação, só que aí você pega a equação, move de lugar, e aí já tira uma formatação que deveria estar, ou você não consegue montar. Então, tudo aquilo você dava problema? Dá para montar textos matemáticos, equações, tudo bem certinho, só dizendo o que você quer. Escrita de fórmulas completas, apenas com comandos, fornece ao usuário um conjunto de comandos de alto nível, facilitando dessa forma a utilização por iniciantes, que é basicamente o quê? Você tem, os comandos são bem intuitivos, então uma dica aí para quem não é de programação também, porque programação já é muito ligada a inglês, então quem é de elétrica e já deve estar estudando inglês também, né? Quase que mandatório hoje. Então, essa linguagem de marcação, ela é em inglês, então se você sabe section é uma seção, então você tem que escrever em inglês, né? Então, tudo isso, essa montagem toda, ela é em inglês, só que são comandos muito, muito diretos, né? São comandos muito intuitivos. Então, quando você for trabalhando, você vai ver que vai se tornando cada vez mais intuitivo. Distancia o autor à prestação visual, permitindo um enfoque no conteúdo escrito. Esse aqui eu vou dar um exemplo. Eu também sou de elétrica, então formei, né, em elétrica, e um exemplo aqui que vocês vão se identificar muito, né, que foi a evolução dos projetos elétricos, né? A gente tinha antigamente a velha folha, a prancheta, e aí o cara tinha que pegar na planta arquitetônica e desenhar lá, fazer toda a legenda e tal. Aí veio o CAD, a tecnologia CAD, né? Que é basicamente o quê? A gente monta agora, faz o desenho todo no AutoCAD, né, que é o mais conhecido, e aí monta o projeto, a legenda já monta, e aí a gente consegue fixar aquela prancha, e a gente monta o projeto ali, altera, mantém a prancha, só muda coisas, detalhes bem mais simples, facilitou muito. Atualmente, se vocês não conhecem, já devem procurar conhecer também, um conselho pessoal de elétrica, a tecnologia BIM, que hoje é mais conhecida o Revit, que ele cria agora uma camada acima do AutoCAD, que é o que você não se preocupa mais com detalhes do projeto arquitetônico, por exemplo, em desenhar a parede, em puxar um fio, alguma coisa assim. Você se preocupa mais no conteúdo do projeto. A tabela de carga, os valores de cabo, de fiação e tal. Então, o LaTeX,
ele traz exatamente isso, ele traz uma camada acima, porque assim, não se preocupa com a formatação, não. Não se preocupa se isso aqui vai estar no parágrafo no lugar certo, se essa imagem vai estar ou não vai estar no índice, se a seção é a 1, a 2 ou a 3, se você esqueceu uma, se você pulou. Esquece isso. Pensa no conteúdo. Entendeu? Então, ele traz isso agora. E uma edição rápida e flexível, né? Agora, vou apresentar aqui a plataforma que eu uso no Overleaf. O Overleaf, ele é absurdamente simples. Vamos estar em Home. Vou aqui para Home. Aí aqui, ó, login aqui, overleaf.com. Primeira vez que eu fiz login já foi pelo... E aqui os meus projetos, todos desde 2 anos atrás, acho que tem até mais. E aqui justamente, a gente tem aqui os projetos, a gente pode vir... projetos compartilhados, a gente tem compartilhamento, pode compartilhar com outras pessoas. A gente pode chegar aqui e gerar um novo projeto. Esse novo projeto a gente pode pegar por um template, né? Pode importar aqui, e aí pode pegar por um template. Então, aí ele vai para uma página onde você tem... Aqui ele pegou em branco, né? Deixa eu fechar esse aqui, eu quero... Aqui, dos templates. Aí eu coloco aqui, ver novos templates, e aqui você tem template de muita coisa. Conselho, não tentem reinventar a roda. Ah, eu quero criar um modelo de relatório de estágio. Então, a gente já tem alguns modelos que a gente pode simplesmente acessar. Aqui, abrir como um template, ele já vai abrir na página. Então, aqui, ó. Aí, se você colocar aqui na home, ele já vai estar aqui, ó, tá vendo? Então, ele já está salvo na sua plataforma aqui. Você pegou aquele como um template, ele já está salvo aqui, e aqui você já começa. Aqui você consegue visualizar, aqui você consegue alterar o conteúdo, né? E aí você tem... você pode gerar projetos de forma absurdamente simples, e é o que eu falei, não tentem reinventar a roda, não vale a pena, né? Então, o certo é você chegar e procurar... pega um template, vai estudando um template, porque para você conseguir se desenvolver melhor, e depois que você tiver 1, 2, 3 modelos pessoais, seu, que você costuma usar, aí você vai passando adiante. Esse daqui, por exemplo, deixa eu ver se foi esse. Aqui não tá, aqui foi eu estava testando, ó, por exemplo. Agora, esse daqui já foi o trabalho, foi esse. Aqui, ó. Esse daqui já foi um trabalho que eu fiz. Trabalhinho simples, que aqui eu acho que ainda está em teste. Eu estava colocando, mas eu fui fazendo assim. Eu fui aprendendo, fui aprimorando exatamente assim. Aí você tem a seção, aqui, ó, uma seção, tabela comparativa, aí ele já cria aqui a seção, tá vendo? E é assim que você monta. Vou pegar o modelo que eu estava usando aqui agora, que eu peguei de exemplo, que ele está quase em branco, eu já deixei bastante coisa comentada. Por quê? Porque eu quero que vocês vejam aos poucos como as coisas vão se desenvolver. Então, aqui, ó. Introdução, a gente chegou aqui, isso daqui, ó. O tipo, a classe do documento, fonte 2, 4, estilo de artigo, brasileiro, o F8, que é a formatação, a questão de fonte, pacote de cores, né? Ele aqui,
Precisa baixar os pacotes. Aqui as coisas relacionadas à fonte, que é para eu conseguir aqui, né? Aqui, pacote de imagens, e aí eu coloquei aqui, ó, título, ele já apareceu aqui. Como ele sabe que é um título, ele já vai colocar centralizado. Você não coloca marcando aqui, ele gera espaço aqui. Ele seleciona aqui o texto, ele não gera espaço igual o Word, por exemplo. Porque é do central, ou você vai dando espaço, né? A gente vai dando um monte de espaço até centralizar. E aí, às vezes, dá um espaço a mais, ele vai mais para a direita, fica estranho. Tira um espaço a mais, ele fica mais para a esquerda. E aí passou aqui, onde tem o autor. Aí qual o problema aqui? Ah, o autor também está centralizado. A data está centralizado. Ok. Só que aí um problema, quando você entra na introdução, aí você já tem que colocar ele formatado, justificado, né? E aí você já tem outro problema, porque aí você, na mesma página, você vai ter aqui, por exemplo, duas formatações. Você não tem essa necessidade se você estiver fazendo com LaTeX. Aqui a gente diz begin, em inglês é começo, né? Então, iniciar o documento, né? E cada tag de begin, ela tem que ser acompanhada com a tag de end. Finaliza o documento. Tudo que estiver aqui dentro vai fazer parte desse documento. Certo? Aí a gente tem o quê? Título e get, aqui make title e aqui seção. Essa seção aqui que eu coloquei introdução. Então o que acontece? Ele já sabe que se é uma seção, ela tem que ter numeração. Então quer dizer que se eu colocar aqui agora, cadê a seção? Se eu colocar aqui a seção tabela, ó, eu tirei aqui o comentário. Quando eu recompilar aqui, ele já vai colocar a seção 2, tabela. Se eu chegar aqui, deixa eu ver, seção de aqui, ó, seção de imagens. Se eu colocar aqui, quando eu recompilar, ele vai botar a seção 3, imagens. E aí tem uma coisa interessante que é o seguinte, quando eu coloco aqui o índice, Table of Contents, que é tabela de conteúdo, que é o sumário, tá vendo? Você viu que eles colocaram aqui, ó, os 3 estão na página 1. Quem aqui nunca chegou, depois aqui da introdução... Cadê? Aqui, provavelmente, ele vai gerar um erro. Bora ver. Não gerou não. Ele reconheceu aqui. Essa introdução, quem aqui depois de introdução não saía dando espaço até chegar aqui no finalzinho e colocar o número da página, né? Era uma coisa absurdamente comum. Tem gente que vai botando pontinho. E aí a introdução é maior que tabela, aí a quantidade de pontinhos aqui já não combina com tabela, ou ele fica o número antes ou fica depois. Aqui não. Você colocou a seção. Aí você, por acaso, resolveu tirar a seção de tabela. Eu não estou precisando mais, ou não vou trabalhar agora, ou não vou. Aí você tira e recompila. Olha o que ele faz. Ele tirou a seção de tabela e ele já alterou a seção de imagens para o 2, ele já tirou do índice e ele já colocou 2 aqui de imagens no índice. Então ele já corrigiu todo o documento, e isso quando eu falo todo o documento, se você tiver 10 seções, se você tirar a seção 7, você não precisa pegar o 8 e transformar em 7, o 9 transformar em 8, o 10 transformar em 9, chegar no índice, alterar. Se você apagar algumas páginas, você não precisa ir lá contar as páginas de novo e voltar para saber qual página vai estar e colocar no índice. Não, ele já coloca. Então, por exemplo, você pegar um texto aqui, pegar esse texto aqui, só para...
Aqui, ó, a seção pulou a página por conta do texto, ele já mudou a página aqui também. Então, você se preocupa com o que você está escrevendo. A gente tem aqui a seguir a fórmula, ó, esse texto aqui, e antes a gente tem uma linha. Cor vermelha, a regra, o comprimento da linha 1.5. Então, se eu quiser uma linha de 1.0, eu vou colocar 0.8. Quando eu recompilar, ele vai fazer uma linha mais fina, né? Ainda vermelha. Agora, uma linha azul. E a gente não precisa mais ficar montando no texto aquele sublinhado, né? Todo, para pegar de uma página a outra, de um lado a outro da página. Aqui a gente tem. E agora, bora colocar. Para comentar, ele tem esse símbolo aqui, né? Que é o símbolo do percentual. E aí a gente simplesmente, se você pressionar Ctrl barra, né? Essa barra aqui, ó. Se você pressionar Ctrl barra, ele comenta ou descomenta automaticamente. Então, inclusive aqui no meio do texto, ó, se vocês forem observar, ele colocou aqui, ó, porcentagem, e aqui, como entrou o símbolo de porcentagem, ele já virou um comentário de novo. Aí como é que faz? E como é que eu faço para botar o símbolo de porcentagem? Aí você tem o chamado escape character. Escape character, aqui ó, apareceu porcentagem. Escape character em programação ou em linguagens de marcação é chamado de caractere de escape. Ou seja, você quebra aquela regra quando você utiliza esse caractere. Então, para você mostrar o percentual, você faz exatamente isso. Você bota um escape character e ele vai estar dizendo: o próximo caractere aqui, ele não vai fazer a função dele, entendeu? Que nesse caso seria de comentário. Então ele vai exibir o símbolo do percentual. Agora eu não quero mostrar isso aqui, eu vou comentar Ctrl barra, ele comenta as linhas selecionadas, quando eu recompilo, ele já vai tirar o comentário daqui. Já puxou o texto sozinho, já montou. Certo? Vou mostrar aqui uma equação para vocês. Então, uma equação, você precisa ter o começo, begin, ter o fim, e aí, ó como ele monta a equação. Isso daqui de combinação, então, ó, combinação, underline, subscrito K, o elevado aqui, N, então ele está sobrescrito, né? Aqui é para o igual, e aqui eu coloco, ó, barra frac, ele já sabe que vai ser uma fração, sendo que eu vou ter o primeiro elemento da fração e aqui o segundo elemento da fração. Tá vendo? Entre colchetes. Então, se eu colocar aqui, entre chaves. Então, se eu colocar aqui 1, quando eu recompilar, ele vai fazer n fatorial sobre 1. Já está montada, não precisa. Voltando aqui. Aqui a gente tem essa multiplicação aqui, ó. É um C dot. Então, é a indicação do ponto, né? Para multiplicação. Então, o n fatorial, ele montou, né, o texto da equação, e aí você consegue montar todas as equações tranquilamente. Deixa eu só procurar aqui uma coisa que vai ajudar muito também, que é a documentação. A documentação, você tem absolutamente tudo. No próprio texto, inclusive. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, ó, equação. Você colocar a equação aqui, ó, ele vai mostrar
Math Mode, e aí ele vai mostrar como escrever. O estilo. Aqui você tem, ó, como escrever. Então, ele pode dar... Aqui, ó. Vai ser renderizado como isso aqui. Então, isso aqui tudo, se você montar a equação... Então, ó. E aqui, só a documentação do próprio Overleaf. Então, você tem as integrais, ó, somas e limites. Integral. Então, como é que você monta aqui, ó? Tá vendo? Ó, se eu pegar isso aqui e montar aqui... Ele já montou aqui, ó, a integral. Certo? Então, a gente já tem, é só vocês virem, eu preciso de uma integral aqui, ó, integral dupla de volume, tripla, quádrupla, n fatoriais, aqui uma integral de superfície não, enfim, outra integral aqui que eu esqueci agora. Aqui você tem um multiplicatório, você tem um somatório, então você quer colocar um somatório aqui, você já tem, ó, e é como eu falei, ó. Somatório, n igual a 1, então ele já coloca aqui, ó. O elevado vai colocar o sobrescrito, então aqui, ó, underline, n igual a 1, então aqui está subscrito. Elevado está sobrescrito. Infinity é o código para o infinito. E aí você já coloca aqui, ó, 2 elevado. Aí aqui, ó, o elevado sobrescrito. Quem que está sobrescrito? N-1 igual a 1. Então, vocês podem perceber que é absurdamente intuitivo. Então, vocês podem tira essa dúvida, né? Vai na documentação, pega algum exemplo, monta, né? Então, você tem o tempo todo, em todo lugar você tem esse suporte, né? Então, se eu pegar aqui, ó, não sei o que ele vai fazer, mas eu posso chegar... Aí, ó, a equação está montada. Vamos falar agora também, para quem mexe muito com... principalmente escrevendo artigo ou fazendo alguns tipos de estudo com tabelas. Aí você diz, mas aqui a tabela, ó, como é que eu vou conseguir escrever essa tabela aqui toda? Se eu só colocar aqui, devolver seção tabela, vai compilar, ele vai aparecer aqui tabela. E aí, como é que eu faço para poder escrever essa tabela, né? E aí é muito simples. Eu deixei esse exemplo aqui, ó. Você vai chegar no gerador de tabela aqui. Você vai escolher quantidade de linhas e coluna, né? Você pode nova tabela, 3x3. Então ele já criou. Você seleciona aqui. Eu quero todas as bordas. Aí você coloca nome, idade e semestre. Aí você vai colocar E aí você montou isso aqui. Mas eu quero isso aqui em negrito.
eu quero isso aqui com a cor vermelha. Você bota para gerar aqui, ó. Pega a tabela. Prontinho. A tabela está montada. Você se preocupa com o quê? Só com conteúdo. Você monta a tabela aqui como você quer, bota para gerar. Ah, a gente precisa, que na verdade esse gerador é uma ferramenta. Por quê? A tabela intuitiva é texto BF, que é fonte em negrito, nome, texto, idade, o texto, semestre, linha. Próxima linha aqui. Aí a cor, ele determinou e o nome João e então o próximo item aqui 19, a cor aqui, essa cor, o nome Maria. Então se vocês forem observar, ó, line, 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 as 3 linhas aqui, certo? Aqui começa, né? Aqui finaliza. Aqui provavelmente é a indicação do tirei aqui, quando eu gerar, ó o tabular, tá vendo como mudou? Então, se eu copiar aqui esse tabular, vou comentar esse aqui e colocar esse aqui, quando eu recopilar, ele tira as linhas, né? As linhas verticais, a determinação das colunas. Porque ele ainda tem... Agora ele tirou esse H-line aqui também. Quando eu colocar para gerar, aí ó, ele colocou isso aqui. Então, para recompilar, aí ó, ele tirou essa marcação da linha aqui. O problema é o seguinte, nesse caso, e aí vocês podem observar, ó, o erro aqui. Ele jogou João aqui para cima. Por quê? Porque agora o nome João, ele não tem mais o final da linha, né? Então, se ele não tem mais o final da linha, ele não vai saber... Deixa eu só... Aqui, ó. Então, é esse barra H-line é quem determina a marcação de linha. Então, ele vai apagar essa próxima linha aqui agora. Então, esse barra barra é quem determina a quebra da linha. Se eu apagar ele, ele vai dar erro na tabela e ele puxou o João para cima. Então, para vocês verem, a montagem, você pode ir trabalhando com isso e desenvolvendo, e vocês vão perceber que o que acontece? Toda a marcação, toda a simbologia é direcionada para gerar algum efeito. Vou devolver aqui. Aquele já gera um erro, porque eu tenho um tabular com begin, tenho um end, mas eu tenho um segundo begin aqui. Então, a gente sabe que para um begin tem que ter apenas um end. E aí eu tenho a tabela de volta. Ah, não quero ficar mexendo na tabela assim? Vem para o editor, muito fácil, Google, criar tabelas LaTeX, né? E aí você já tem. Tem várias plataformas, isso aqui é só um exemplo. Cria a tabela, coloca os dados, edita, você pode editar um a um. Aqui, ó, se eu tirar esse bold aqui, então o semestre agora não está mais em negrito. Quando eu gero, ele tira aqui, ó, o teste BF de idade e de semestre ele tirou, porque não está mais. Se eu colocar aqui no 1 e no 19, quando eu colocar gerar, ele vai aparecer aqui, ó, no texto, ele colocou bold. Então, tudo
você consegue fazer por marcação. Tudo. Colocar aqui agora um pouco de formatação. Aí ele colocou formatação, veio antes de imagem aqui, ó, da seção, então ele já colocou como 3, e ó, o índice cá em cima, ó, a gente nem está olhando mais, só que ele está atualizando. Os 3 ainda estão na página 3, né? Então ele está atualizando. Agora a seção aqui de formatações. Então o que é que ele tem aqui, ó? Alguns dos textos aqui, ó, dos maiores, algumas das maiores descobertas da ciência foram feitas por acidente, né? Então a gente tem, ó, underline, a gente já conhece, famosíssimo underline. Então tá science em underline. Se eu quiser colocar itálico e bold, que é negrito, então eu coloco aqui, ó, o texto em itálico, ficou acidente em itálico, e eu quero ele em negrito. Então eu coloco o texto que já foi transformado em itálico, agora vai ser transformado em negrito, né? Então, fazer mais de uma marcação. Ah, dá um certo trabalho? Dá. Mas o que que acontece? Nesse caso, nessas horas, se a gente for pensar, pô, se eu estiver editando um documento de 20 páginas, 30 páginas, 50, se eu estiver editando meu TCC, se eu estiver fazendo um artigo, vai dar trabalho? Vai. Por quê? Porque se você tiver um texto com tantas páginas assim, e você tiver que mexer coisas pontuais, você tem que ir fazendo página a página? Tem. Deixa eu ver esse trabalho aqui que eu fiz, que foi o que aconteceu. Era para criar um banco de dados, e aí o que que acontece? Tem muita a indicação da tabela tem muito underline. Só que o underline é um caractere utilizado no LaTeX, ele é muito utilizado. Só que eu não queria o underline. Então, o que eu queria? O underline, o texto. Então, o que eu tinha que fazer muito? Ó, escape caractere aqui, ó. Escape caractere aqui, 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 ó. Em uma linha foram quase uns 10 escape caracteres, só para eu colocar esse underline em tudo aqui, ó. Na verdade, aqui, ó. Que... Então, todas essas coisas que você necessita de um escape character, que você necessita de colocar um bold, colocar um negrito, colocar alguma coisa assim, você precisa colocar o escape character, você precisa colocar a marcação. Então, você tem um texto, um parágrafo, você quer uma palavra, você tem que ir lá naquela palavra. Não é tão simples quanto o Word de você chegar aqui, marcar e colocar lá para negrito. Não é tão simples. Só que você tem os pós e contras, né? Esse é um dos contras. Quando você tem muita coisa, tem alguns símbolos, né? Que você necessita colocar o escape character, você necessita colocar essa marcação aqui de underline, de itálico, de negrito, sublinhado. Você precisa. E aí vai dar mais trabalho? Vai. Só que a qualidade é indiscutível, né? A gente tem aqui agora uma seção que eu tinha comentado antes do escape character, que é para mostrar. Ele, inclusive, gera até esse erro aqui, ó, que é exatamente o quê, ó? Pessoal, vocês estão conseguindo ver bem? Ou eu tava nem me preocupei com a questão do zoom. O que acontece aqui, ó? Se eu quiser que esse título aqui apareça de forma correta, eu não posso colocar ele assim. Ó, eu quero a URL bonitinha, tá vendo? List of Greek letters and math symbols. Que é essa URL aqui. Só que essa URL, na forma dela,
Se eu colocar aqui para recompilar, ó, como ela vai aparecer. Ó, começa, ó, list. Aí o O aqui, ó, o que ele fez com O de off? Ele colocou subscrito. Porque o underline é para colocar subscrito. Ó, o G, ele colocou subscrito. Então, o que ele fez? Ele pegou e transformou em subscrito. Só que essa daqui é a URL real. Aqui, ó. Essa é a URL. Aqui a gente tem, ó, era uma das coisas que eu não estava lembrando, eu tinha colocado nesse arquivo. E, ó, se eu quiser colocar um left arrow, uma seta para a esquerda, uma seta mais simples para a esquerda, né? Letra minúscula aqui, ó, letra maiúscula. Isso tá na documentação do próprio Overleaf. Você coloca todas as letras gregas, os arrows, os símbolos miscelâneos aqui, o nabla. O pessoal de elétrica vai ver isso aí. A gente tem a multiplicação aqui, ó, aquele C dot lá da multiplicação, tá vendo? Questão de conjunto, né? Aqui, ó, contido, não existe, existe, não pertence, né? Não pertence, pertence, aproximado, tudo isso aqui, ó. Basta você pegar o código aqui, basta pegar o código e colar aqui que você vai ter esse símbolo, como a gente tinha aqui na equação, o símbolo do infinito, né? Aqui a gente tem, ó, esse símbolo aqui, ó, o que acontece? São essas duas carinhas aqui, o que eu vou mostrar para vocês aqui. Esses dois símbolos aqui, 90 e 91, eles vêm dessa tabela aqui. Se eu chegar, inclusive, e comentar isso aqui, o que vai acontecer? Eles vão sumir. Por quê? Porque eles não estão previstos no LaTeX. Então, eu preciso pegar essa fonte, certo? E aí, como é que eu descubro isso? Eu posso chegar... Aqui está symbols. Deixa eu ver aqui se ele tem essa lista de símbolos. Eu tinha achado, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu tinha colocado a URL dela, não. Aqui. Aqui é o gerador de tabela. Aqui é os símbolos matemáticos. Eu não estou com ele aqui. Depois eu pego e mostro para vocês essa lista de símbolos. Deixa eu botar aqui no Google. Eu acho que é essa aqui. Aqui, ó. Então, aqui é um símbolo de lista de LaTeX. Ó. Aí ele tem exatamente essas marcações aqui. Quando eu quero, deixa eu pesquisar aqui, esses símbolos astro... Sim. Eles aqui. E é exatamente o que eu tenho que colocar. Se eu quiser colocar eles para funcionar, né? Eu coloco aquele símbolo lá, a marcação aqui, lá em cima. E aí consigo colocar, aqui outro, esse na carta aqui, AstroSim. Então eu coloco, pego esse símbolo aqui, pela numeração dele, né? Essa lista indicando exatamente o símbolo e o código, e aí eu consigo colocar qualquer um deles, considerando que eu coloque cá em cima esse fonte aqui. Aí ele já vai reconhecer
como a fonte e vai identificar o símbolo e colocar. Aí você só precisa ir atrás do código, do símbolo que você quer. Seção de imagens aqui, tá na 5 e o índice tá corrigido. Deixa eu colocar mais uns textos aqui, só para a gente ver essa mudança de... Essa mudança aqui, ó, imagens foi para a página 3. Aqui ele já colocou na página 3. Vamos colocar agora imagens, isso aqui, ó. Pasta de imagens, primeira coisa, seção de imagens. Eu coloco aqui, ó, de onde as imagens vão vir. Essa indicação de ponto, barra, é para dizer que é no mesmo diretório que eu estou, que é esse daqui o principal, só que dentro do diretório imagens, que é essa pasta aqui. Aí eu tenho aqui os nomes, C1, C2, C3. A gente vai ver daqui a pouquinho. Aí tem uns textos aqui. Aqui eu posso colocar a imagem dessa forma. Olha o que acontece quando eu coloco imagem dessa forma aqui. Vou recompilar. E olha o que acontece. Ela está na direita aqui, né? E se eu for observar aqui, não tem legenda, não tem nada. Então, posso colocar assim? Posso. A imagem C1 aqui, ó. O comprimento dela, se eu colocar aqui 1.5, ela ficou maior. Então, eu vou colocar 1.0. Tá no tamanho original dela. Aqui, right, é porque ela tá para a esquerda, certo? Só que eu não quero colocar a imagem assim. Por quê? Porque olha quando eu coloco... Cadê? C2, C1. Olha quando eu coloco, olha como eu coloco a imagem. Ah, mas ela aqui ficou na esquerda, porque eu coloquei ela para a esquerda. Centering, deixa eu ver se... Então, centralizo a imagem, incluo o gráfico na proporção de 0,5. Isso aqui é fantástico, porque quem nunca teve problema, esse é um dos piores. Quando você coloca a imagem, aí o texto pula. Pula para a próxima página, pula para o lado esquerdo, para o lado direito, vai para trás da imagem. Aí você vai ajustando a imagem, estica. Aí beleza, você arrumou, pô, ficou pequena. Eu queria colocar ela maior. Aí quando você aumenta a imagem, aí você perde o texto todo, aí você tem que refazer tudo. Aqui você só coloca a escala da imagem. Colocou a escala da imagem, colocou a legenda e foi. Figura 1. Agora eu vou colocar aqui, ó. Apareceu a nova imagem. E aí o que acontece? Colocando essa nova imagem aqui, ele já colocou figura 2. Aí eu venho aqui em cima, não sabia que ia precisar até então, eu vou colocar a lista de figuras. List of figures. Quando eu vier aqui em cima, ó, as legendas, as páginas, lista de figuras. Já colocado. Se eu quiser
Isso aqui é bem interessante. Subseção aqui que eu coloquei falando de figuras. Uma subseção, se é na seção 5, imagens, eu coloquei uma subsection, ele já botou 5.1, e adivinha? Já colocou 5.1 aqui, a página, tudo bonitinho. E eu já coloquei o quê? Referência, ó. Desconfiado, que é o label. Label em português é rótulo. Então ele não aparece. Vocês não estão vendo aqui, é a figura 2. Ele não aparece aqui, tá vendo? Só que o rótulo dela, entendeu? Internamente, ele é desconfiado. Então a gente coloca aqui, ó, /ref, de fazer uma referência, e aí ele faz, ó, fazer uma referência à figura 2 do cachorro desconfiado. E aí ele já determinou aqui a figura 2. Né? Aí eu precisei aqui, essa aqui é a figura 2, eu precisei tirar essa figura 1 aqui, não vou mais usar. Aí ele automaticamente já tirou aqui, certo? Já colocou aqui, ó, figura 1, na página 3, se eu for lá embaixo aqui, ele já mudou, ó, figura 1. E a referência ele também já mudou. Figura 1 aqui também. Certo? Então a gente tem, se você for observar, por isso que eu falo que vale a pena. Por quê? Você determinar isso aqui, a figura, você determinar o título, você determinar a posição, tal, todo esse trabalho é mais prolongado que montar no Word, mas não tem falha. Não tem falha, entendeu? Você vai aprendendo a configurar, você vai aprendendo a colocar as marcações, você vai aprendendo a determinar as coisas, e ele simplesmente monta as coisas, entendeu? Ele vai fazendo a margem. Quem aqui fica arrastando aquele símbolozinho da margem do Word, aí arrasta um pouquinho, uma parte vem para cá, outra não vai, e aí você, pô, eu queria que fosse uma parte, outra parte eu queria que ficasse. Aquele vai formatando e vai determinando tudo, vai determinando parágrafo, vai determinando indentação, né? Que é esse aqui. Ah, não, o 5.1 apareceu aqui. A gente dava um tab. Aí quando dá o tab, já muda a fonte, já muda para negrito ou desfaz. Aí se a gente der um tab aqui, esses pontinhos aqui, aí deu um tab aqui, ele vem para cá para o começo, e aí já, ao invés de aparecer 5.2, às vezes aparece 6. Ah, eu não queria o 6. Aí para criar o índice. Então, assim, você não precisa mais ficar montando toda aquela questão em que você está, ao mesmo tempo que está trabalhando com conteúdo, você está trabalhando com a formatação. Aí você termina, o texto está maravilhoso, e aí simplesmente você não consegue colocar ele no lugar. Né? Então, isso daqui, ferramentas básicas, né, do Loteco, mais simples, que aparentemente ele não. Vocês têm alguma me respondam aí. Vocês têm alguma coisa que gostariam de ter visto? Porque assim, eu coloquei o que é mais abrangente, principalmente na área mais científica, né? Pesquisa, um artigo, uma coisa assim, que é tabela, figura, questão do índice, lista de figuras, referências. Então, assim, equações, coloquei. Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de ter visto que não viram aqui? A questão do texto, os escape caracteres, que é muito importante. Aqui, que eu coloquei, não... Integral, section, figura... Aqui, ó. Aí aqui, ó, eu mostrando os escape caracteres.
ó. Então, o barra e o I comercial, ó, ele aparece o I, o cifrão, o... Pode falar, James. Boa noite, Tássio. A questão dos gráficos também, para acrescentar? É a mesma forma? Sim. Então, na verdade, os gráficos normalmente a gente coloca como figuras, né? Por quê? É muito comum a gente colocar como... É muito comum a gente colocar o gráfico como figura, mas é completamente possível, ó, montar o gráfico. Então, deixa eu só ver aqui, ó, para montar o grid. Aqui, se a gente for observar, Gray, Step 1. Aqui a gente coloca as figuras, ó, se você for observar aqui o que ele fez, ó, era -2, -2. Ele tirou 0.1 e 0.1 do grid. Aí ele retirou exatamente, ó, essas linhas aqui. Preenchimento, um retângulo. Então, assim, dá para montar? Dá. Montar a linha. Então, se eu colocar... Deixa eu ver um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Flowcharts. Não, isso aqui é um gráfico de fluxo, é outra coisa. Diagrama de circuito. Bora ver isso aqui. Já que... Vamos ver aqui agora. Section. É uma outra coisa. O overleaf, ele coloca esse autocomplete, né? Então, ó, section, tá vendo? E aí já coloca... Deixa eu ver se ele vai... Ou se vai ter, eu acho que vai ter que importar alguma coisa aqui. Vamos ver o que precisa. Aqui, ó. User package, tá vendo? Copio aqui. Tá em cima. Os pacotes, você pode colocar eles logo aqui em cima, né? Colocar tudo. Ou você pode colocar eles mais embaixo também, né? É interessante você colocar eles em cima. Aí, ó. Montou. Agora, você queria gráfico, né? Ó, package. A gente vem aqui, ó, é um pacote LaTeX. Bora ver ele aqui. Aí aqui ele já tem, ó, um begin, um end aqui, para fazer um draw de uma linha. Aqui você coloca começo, aí você coloca o 00, 1.2, 1.3, 1.0, ele vai traçar as linhas. Então, deixa eu só colocar esse pacote aqui. Aqui. E agora a gente tem condição de... Aqui, vocês viram que eu passei de onde, ó? Gráficos. Aí você veio aqui, ó, já tem... Quando eu cliquei aqui, a gente abriu esse PDF aqui.
Então, a documentação é muito extensa e é muito completa. Vou colocar aqui agora em gráficos. Ó, begin, esse kicks, picture e o end. Então, tem um começo e um fim também. E aqui ele traçou aquela figura. Agora ele não. Bora ver. Draw. Aqui ele está dizendo, ó, nessa biblioteca aqui, ó, as coordenadas são em centímetros, né? Ó, aqui o que foi que ele falou, ó. Isso aqui, você obtém isso. Ele falou que, ó, eu adicionei as linhas de grid, né, para fazer ele mais claro, né? Isso pode ser feito através desse comando aqui. Bora ver isso aqui. Tá demorando. Ah, faltou o ponto e vírgula. Ele vai dar erro. Agora ele vai dar erro. Para atualizar a página. E aí ele aparece. Então, montou aqui o gridzinho, ó. Help lines de 00 até 23. X2, Y3. Então ele monta o gridzinho aqui. E aí ele fez um draw. Então, eu não aconselho isso, pessoal, porque vocês vão usar outras ferramentas para traçar gráficos. Normalmente, o que a gente faz com esses gráficos? A gente extrai como figuras. Então, eu acredito que seja mais vantajoso extrair como figura do que montar o gráfico aqui. Deixa eu ver se tem aqui, por exemplo. Deixa eu ver se ele tem um gerador. Não, aqui ele mostra só como um plota. Gráficos. Ele tem os exemplos, só que não tem. Deixa eu abrir esse daqui, é um exemplo. Deixa eu abrir como um template aqui para a gente ver. E aí ele faz, ó, exatamente o pacote aqui. Um círculo maior, um arco. Aí plota num gráfico aqui, ó. Ah, aqui voltando, como eu tinha falado que era intuitivo, ó. Section triângulo. A gente sabe que ele está falando do triângulo aqui, ó. Então a gente sabe que tem essa linha aqui, ó, do 00 ao 22, ele está em red com a fonte 10. Se eu mudar aqui, ó, se eu tirar essa fonte, esse comprimento aqui, a fonte não, a largura dele. Então, se eu colocar só
add, ele já vai tirar esse triângulo aqui, essa linha, ela vai ficar, tá vendo? Então, é intuitivo até para você localizar, vindo do LaTeX para o texto ou do texto para o LaTeX. Então, eu quero, por exemplo, ó, plotando gráficos. Eu só vou procurar aqui, provavelmente uma seção, section arco, aqui, ó, section plotando gráfico. Subsection, então, aí ele tem um draw, a linha, provavelmente, aqui é a linha do x, ó, menos 7, então ele vai do menos 7 ao 7, com y0, né? Então é uma linha horizontal. A gente tem um draw a gente pode colocar, ficou muito espécie essa linha aqui, bora colocar essa linha 1.1. Aí ela ficou mais fina, né? Ah, ainda tá, eu quero 0.7, 0.7. E vai ficar uma linha bem fina. Aqui ele vai plotar, ó, draw, red, plot, e aí aqui, ó, você coloca a função aqui. Que função é essa? Senoide, né? Um cosseno, na verdade. Então a gente tem no eixo X, aqui, ó, eu não tinha visto ainda, mas aparentemente, bora criar uma função aqui, ó, que vai ser o quê? Aqui é o valor do X, e aqui vai ser o valor do Y. Então, se eu quiser uma parábola, eu vou colocar... Aqui ele pegou ó, um cosseno de amplitude 2, né? 2 vezes o cosseno na posição X. Então, provavelmente, se eu pegar... Se eu pegar a posição X elevado ao quadrado, bora ver que se ele vai sair uma parábola. Espera aí que eu acho que meu mouse desligou. Deixa eu ver aqui, recompilando aqui, se ele vai sair uma parábola aqui. Eu não limitei, ele gerou a parábola, só que eu não limitei o valor, a amplitude dela, né? Então ela vai tender para o infinito, né? Na verdade, por isso que ela está. E se eu colocar aqui o x, e ao invés do cosseno eu colocar o seno, faltou coisa aqui. O seno, parênteses. Vamos ver se agora vai. E aí a gente tem um cosseno deslocado 90 graus, que é o seno. Então, aqui a gente já tem... Foi James, né? Então, James, você acha que aqui estaria ok para dar um start em gráfico? Tá show, tá show. Eu achei que era mais simples, acho que é mais fácil pegar a figura mesmo. Mas deu para entender. Justamente. Eu acho, até porque, assim, ó, eu não vejo... Isso eu falo porque já fiz isso, né? Questão de gráfico e tal. Não vale a pena a gente tá trabalhando na plataforma, você não vai fazer gráficos no LaTeX. Você vai estar trabalhando com os dados, porque a tabela... Qual é a diferença de um gráfico para uma tabela? A tabela,
é uma exibição de dados, né? Então, você tá uma tabela, você monta a tabela, pega esses dados e expõe. O gráfico já é uma relação, você já tem mais informação para extrair dali. E aí, o que acontece? Se você tiver para traçar um gráfico, provavelmente você vai estar usando, não sei se vocês usam, mas provavelmente vai estar usando um MATLAB, um Excel, algum outro software de geração de gráficos, algum software de geração que vai trabalhar com que vai trabalhar com a parte matemática, com integral, entendeu? Com alguma coisa assim. E aí você quer exibir aquele gráfico, então provavelmente a ferramenta vai te trazer aquele gráfico, entendeu? E aí é mais vantajoso você fazer o quê? Exporta como figura. E exportando como figura, você consegue colocar ele na lista de figura. Você pode colocar uma subpasta. Você coloca uma subpasta, gráficos, né, dentro das figuras. E aí você consegue exibir aquele gráfico. Só, pessoal, dá um minutinho só aqui que eu vou pegar uma bateria aqui que meu mouse desligou. Já volto, só um minutinho. Licença aqui. Alô? Pronto. Vamos lá. E assim, a plotagem de gráfico, vocês viram, não é difícil, só que acho que não vale a pena montar. Tá, que eu fiz com os colegas, e aí tinha que o título, e aí quando você coloca o autor, como é que você faz isso aqui no Word? Você escreve o primeiro autor, dá um monte de espaço, escreve o segundo, aí dá enter, escreve o terceiro autor, dá um monte de espaço, né? Aqui você coloca assim, ó, autor. O primeiro autor, barra end, o segundo autor, barra end, tá vendo? E aqui você consegue, ó, na hora ele já vai colocar os 4 autores aqui, nesse caso, ordenados, de acordo com a exibição do artigo, né? Aí, introdução, aqui eu coloquei, ó, definição de tabela, ó, um subsection, né? Se eu colocar aqui, nesse, e ele já colocou, ó,
os itens. Ó, eu coloquei a tabela de Table of Content, ele já pegou todas as seções, todas as subseções, já a página, já tudo montado. Então, isso é outra coisa. Você não precisa nem se preocupar com o widget. Aqui, a data. Então, assim, você não precisa ficar se preocupando com nada disso. Nada, nada, nada. Aqui teve esse item, o subitem aqui, ó. Esse item aqui, ó, ele já cria o item aqui, e quando eu coloco subitem, ele já coloca, se eu tirar esse subitem aqui, para tirar o subitem. Quando eu recompilar, tá em cliente, ele, ó, passou para cá, por quê? Porque ele está considerando que como se tivesse parte daqui. Entendeu? Aí quando eu coloco, devolvo o subitem, ele já coloca certinho embaixo da lista de cliente. Isso aqui isso aqui é a criação de lista. Então a gente tem, ó, aqui nesse caso ele está colocando um texto randômico, só que deixa eu pegar essa lista aqui, colocar. Lá nessa tela mesmo. Deixa eu só ver uma coisa. Se ele vai dar erro. Begin End. Ele está em seção de tabela. Falando sobre a figura, cadê a seção de tabela? Ele não botou a lista. Provavelmente é porque esse random text aqui, ele não está com pacote. Aconteceu um erro aqui na figura 2, que ele não encontrou a imagem. Então, bora ver aqui na figura 2. Tudo isso aqui, esse tipo de erro. Foi no graphic aqui. Section graphic, imagens. C2, C1. Deixa eu descomentar essa daqui. Para ver se ele vai dar erro também. Ou ele não achou a imagem. Ele não está. C1.jpeg. JPG, JPEG. Deixa eu ver esse pacote aqui gráfico. Aqui lá. Não é ele. Begin Document Section. O que foi? Ele está pegando a legenda, está montando a imagem.
foi esse aqui, né? Deixa eu ver se esse erro ele tá jogando para a imagem, mas acho que não. Não é esse erro. Section formatações. Section imagens. Include graphics. Caption begin century. Deixa eu ver. Deixa eu ver se algum desses dos gráficos ou alguma coisa que ele tá. Não, ele não está localizando as imagens. Depois eu vejo isso, para a gente não perder muito tempo. Graphic Path, tá certo. Alguma coisa que eu alterei pode ser uma linhazinha de comando que está dando erro. Ele ainda está montando, então... C1, C2... Eu posso ter tirado algum pacote sem querer. Mas enfim, aí vamos lá. Amanhã vai ser com vocês também, né? A mesma turma? Isso, pessoal. Então, amanhã eu vou ver uma das coisas que é das mais trabalhosas para fazer e é uma das mais chatas também, que é bibliografia. Como a gente monta a bibliografia, né? As referências bibliográficas. A gente tem, falamos gráficos, figuras, o que mais que faltou? O que mais que teve? Lista de figuras, gráfico, sumário, lista de figuras, seções, tabela, equações, formatações, caracteres de escape, gráficos, imagens. Eu acho que a gente, pelo menos do básico, a gente varreu tudo, né? Vemos a questão dos gráficos, que eles dá para colocar, mas não vale tanto a pena assim, né? O gráfico dentro do LaTeX. Deixa eu ver uma coisa. Tem uma monografia aqui, ó, modelo simplificado. Deixa eu ver se é. Que aí, ó, essa é a questão dos diretórios aqui, ó. Quando vocês procurarem um artigo, aí, ó, ele já tem aqui isso aqui montado, né? As referências, a introdução, e aí o que que acontece? O main text é o arquivo principal, por isso que ele é o main. E se a gente for observar o tamanho dele, o artigo aqui tem, essa monografia aqui tem 24, 25 páginas. 25 páginas. Só que esse daqui é o tamanho. E aí o que que ele fez? Botou include pré-textual agradecimento. Bora lá para o pré-textual para os agradecimentos. Aqui, ó. O texto do agradecimento estará aqui. Só o que que acontece? Não tem o texto, esse texto aqui não está aqui. Por quê? Porque esse arquivo aqui, esse projeto aqui, ele está montado em diretórios, né? Então, se eu for aqui no pré-textual, agradecimento, ele tem um arquivo text, ó. O texto dos agradecimentos estará aqui. Então, ele tem um capítulo agradecimento, né? E o texto do agradecimento estará aqui. Quando
a gente colocar no main o include, ele vai buscar aquele arquivo text e montar aqui. Qual a vantagem disso? A gente não tem um arquivo main com 25, a gente está montando 25 páginas aqui. Agora a gente sabe, por exemplo, que a tabela, essa tabela, ela já pega a gente já pega um valor muito, uma quantidade de linhas muito maior do que ela realmente tem. Então, se eu pegar aqui, ó, alguma seção 2 na introdução. Então, se eu for aqui na introdução, que é um elemento pós-textual, não, é um elemento textual, né? Deixa eu ver se está aqui, capítulo 1, aqui alguma seção, aqui, ó, capítulo introdução, tá vendo, ó, o capítulo 1, que é o text, introdução, aí ele tem section, alguma seção, aí ele tem aqui a figura, já uma referência aqui, ó, tá vendo? Adicionando a figura 1.1, e aí, ó, begin, figure, end figure, e aí ele tem a inserção da imagem. E o que eu estava falando de alguma seção da tabela, né? Então, bora procurar essa tabela aqui, ó. Então, provável, ó, isso aqui tudo vai gerar essa tabelinha aqui. Ó. Então, a gente sabe que essas duas tabelas aqui, ó, adicionando a tabela 1.1, adicionando a tabela 1.2, né? E aí, o que que acontece? A gente sabe que, ó, o tamanho disso para o tamanho que ele está gerando aqui. A diferença. Então, se a gente fosse ter todo esse texto em um único arquivo main, ele seria enorme. Então, a gente pode separar só pelos capítulos, ó, alguma seção 2 aqui, cadê? Introdução aqui, ó. Alguma seção aqui, ó. Algum título, alguma seção. Aí ele aqui. Um capítulo, uma seção. Aqui a gente tem, tá com agradecimento. Se eu for aqui no main, cadê? Aqui, ó. Begin documento, ó. O end, a estrutura é a mesma. Linguagem, aqui, ó. Se eu descomentar aqui, vou incluir a capa. A capa. Folha de rosto, ficha catalográfica, folha de aprovação, dedicatória. Aqui ele tá com... Aqui, ó. O sumário aqui. Né? Tá com a lista de figuras e as listas de tabela. Tá vendo? Então aqui vocês vão observar que eles têm todos os elementos do LaTeX, do artigo, só que ele está em subseções. Então ele só precisa, ó, include textual, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Elementos pós-textuais. As referências aqui. Então a gente tem no textual, a gente tem o pré-textual, o textual, o pós-textual aqui, o apêndice. Então aqui alguma seção, eu acho que o apêndice não está. Alguma seção 2. Então, pós-textual, aqui, ó. Nome do apêndice, aqui. Alguma seção. Então, ele está aqui. Aqui a gente pode colocar vários apêndices aqui. A gente não precisa ficar colocando no principal. Certo? As referências a gente vai ver amanhã como colocar.
Aqui ele não tem. Incluir aqui. Pós-textual. Só que aqui não vai ser include, não. Biographic. Aí vai ser em eu estou no main, vai ser nos elementos textual, referências. Deixa eu ver se ele é. Esse pós ele vai dar erro. E aqui as referências, ó. Então, eu adicionei aqui as referências, amanhã a gente vai montar certinho. Mas esse arquivo aqui, ó, que é o referências.bib, ó, artigo, aí o exemplo, né? Título do trabalho 3, ó, título do trabalho 3, o autor. Então, o bom da referência aqui é que a gente não precisa montar assim. A gente vai lá, pesquisa como quem é o autor, quem é o nome, quem é o volume, e aí a gente só coloca quem está publicando, né? A editora que está publicando, se tem endereço. Aí diz, mas isso aí é um artigo. Aí você pode colocar. E aí você pode colocar, ó, qualquer. Os exemplos aqui. Se a gente colocar aqui um livro. Vou colocar um livro aqui. Não apareceu. Deixa eu ver se esse book. Ele deve. Uma coisa. O LaTeX ele é muito sensível a certos tipos de erros. Então ele tem alguma coisa aqui. Title. Publisher. Que uma vírgula ou alguma coisa que você esteja. Que você não coloque, ele não vai exibir. Como aqui, por exemplo, ó, essa referência aqui, esse exemplo, ele tem algum erro, e aí ele não está exibindo. Deixa eu ver se ele vai exibir esse daqui. Não exibiu aqui. Endereço. Isso não é porque ele só mostra os artigos que foram citados no texto, não? Ele o quê? Algumas vezes ele só mostra nas referências os artigos que você citou no meio do texto. Você precisaria colocar referência, né? Isso. Sim. Deixa eu ver se ele pega aqui, então. Deixa eu colocar um. Figura. Adicionando a figura. Barra, ref. Mas aqui, eu acho que é o. Aqui.
uma referência aqui. Está no capítulo de introdução. Chat. Alguma seção 2. Aqui, ó. Ele citou aqui, ó, tá vendo? Essa referência que está na referência bibliográfica com o nome de apelido. Agora, bora ver lá na referência. Aí ele colocou aqui, ó. Uma referência para livro. Book. E aí você só precisa colocar autor, sobrenome, título, a publicador, a editora, o ano, e ele vai montando tudo. Certo? Então, assim, acho que esse problema de referência, que é um dos piores, né? Eu acho que vai ser agora. Inclusive, eu acho que é mais fácil do que ficar procurando como montar, né? Porque ele já monta pela BNT, porque a gente já colocou. Deixa eu ver se ele está aqui. Aqui ele está em inglês e o Brasil. Aqui é um livro, né? Deixa eu ver. É. Então, assim, amanhã, eu vou resolver essa questão da figura aqui para trazer para amanhã. Eu vou, se vocês, acho que seria interessante, ou vocês, se vocês quiserem, que a gente pode pegar no projeto aqui e compartilhar. O pessoal do grupo, dos organizadores, criar uma lista de e-mail, né, que a gente pode colocar aqui, uma lista de e-mail, que aí pode editar, e a gente montando alguma coisa. Por quê? É uma coisa que eu tô me propondo a fazer, mas está muito trabalhoso e eu tô sem tempo. É montar os documentos de modelo para o pessoal de BFI. Documento de relatório de estágio, TCC1, TCC2, alguns artigos, entendeu? Montar esses exemplos. Só que é muito trabalhoso, né? Para deixar uma coisa, ao mesmo tempo que genérica, também e genérica e simples, completa, né? Para o pessoal ser mais intuitivo e ir montando. Porque se vocês forem observar, apesar de ter toda essa marcação e tudo mais, é muito Ctrl+C, Ctrl+V do que você quer para ir montando. Sabe que é uma tabela, você monta a tabela, dá Ctrl+C, que é uma figura. Copia o begin e o end da figura, de como monta, de como coloca a figura. Aqui, ó, colocar um item, alguma coisa assim. Colocar... Aqui é do gráfico. Então, aqui, ó. Aqui uma figura dessa biblioteca, né? E aí você coloca, dá Ctrl+C, dá Ctrl+V lá e monta. Então, a maior parte das coisas, ó, você vai montar aqui, eu não quero estudo de integral, eu quero só esses daqui, os somatórios, o multiplicatório, limite. Então, como é que você monta limite, ó? Limite, o underline, que você sabe que é o que vai vir subscrito aqui, x barra to. Aí esse barra to é a setinha para indicar que ele está tendendo para o infinito. Então aqui, ó, o underline, espaço f de x. Então f de x aqui. Ele monta esse limite. Então, essas coisas todas, a gente não vai ficar reinventando, não vai ficar tentando descobrir, não vai ficar tentando adivinhar ou criar, não. Vai ser Ctrl+C, Ctrl+V. Muitos dos meus trabalhos que eu refiz, que eu
fiz e depois montei outro em cima, eu fui pegando, eu acho que esse de complexidade... Aí, ó. Esse de complexidade, eu já peguei em cima de outro... Eu já peguei em cima de outro que eu já tinha feito. Seção, subseção, só fui depois copiando e colando. Então, aqui, ó, figura. Ah, eu quero colocar uma figura. Você sabe que vai precisar centralizar, incluir a figura aqui, a escala, o tipo, o endereço da figura, o caption, né, que é a legenda, o rótulo, se você quiser referenciar, e finalizou a figura. Existem algumas outras coisas? Existem. Você pode criar, por exemplo, isso daqui é bem... Você pode criar, por exemplo, subfiguras. O que são subfiguras? Ó, se você tem uma figura lado a lado, como é que você monta essa figura lado a lado? Né? Nesse caso aqui são duas tabelas, né? Então você coloca, ó, monta a tabela, aí você coloca aqui, ó, começa uma subtabela, ó. Então você tem uma subtabela, uma outra subtabela aqui, e aí você monta uma tabela ao lado da outra. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, ó, figura. Aqui a gente já sabe como monta a figura. Começo, centraliza, inclui o gráfico, a escala dela, o caption, que é um exemplo de gráfico aqui, figura X, o label, e terminou a figura. Pronto. Coloquei isso aqui, plotou isso aqui, certo. Agora eu quero colocar uma lado a lado. Como é que eu monto aqui, lado a lado, essas três figuras? 3 exemplos de gráficos. Como é que eu monto? Eu tenho as 3 figuras lá, salvas. Eu vou colocar, ó, começa a figura, termina a figura. Centraliza, begin subfigure, end subfigure. Centraliza, inclui o gráfico, pega a figura, coloca a legenda e o label. Próxima figura. Aí tem esse barra H-fio aqui, que é a separação de uma para outra, aqui outra separação de uma para outra, e a terceira figura. Pega subfigura, centraliza, pega qual é a figura, caption, a legenda, label, o rótulo dela. Pronto. Ah, você quer 3 legendas, né? Cada uma figura, e você quer a legenda da figura toda. Figura 3.1, 3 gráficos simples. Então, ó, depois que você terminou todas as subfiguras, você botou o caption dessa figura aqui, ó, que é 3 gráficos simples, e colocou o rótulo 3 gráficos. Então, você tem isso aqui tudo. Certo? Então, justamente, você não vai tentar ficar adivinhando. A documentação está toda aqui, você vai exatamente pegar ela, o que já tem, montar a tabela, ó, vai ficar escrevendo isso. Você vai chegar no bota o que você quer, coloca as vezes que você quer, alunos que você quer, negrito, bom, tem as tabelas aqui, tabela e subtabela. E aqui montar a lista de... aqui é a list of tables, né? Que é a lista de tabelas. É isso, pessoal. Por hoje, a gente vai ver a referência. Então, amanhã a gente pode pegar um exemplo e ir montando. Se vocês tiverem algum exemplo de relatório, passa aí para o pessoal.
vocês quiserem montar, a gente pode montar amanhã um relatório. Tem algum tipo de relatório que vocês estão usando mais comumente, a gente pode pegar e transformar ele para LaTeX, né? Porque isso é igual a cálculo, isso é igual a programação, isso é igual a própria engenharia. Vocês só vão aprender praticando, né? Aqui é um iniciozinho que já é bem direciona bastante, né, para o próximo aprendizado. A plataforma, o Overleaf, ele dá um auxílio absurdo. Quando eu fiz elétrica, um professor pediu para fazer uma formatação em LaTeX. E o que aconteceu? Não tinha, a gente tinha que baixar um software para compilar. A quantidade de material era quase zero. Então a gente ia ter que ir na documentação do software. E existem softwares que têm formatações levemente diferentes umas das outras. Ou seja, se você mudasse alguma coisa naquele software, ele não compilava o LaTeX. E não era isso aqui que a gente compilou aqui, deu errado, e a gente testa alguma coisa aqui, deu certo aqui, ele está exibindo. Não é. Ele não compilava, ele não gerava o arquivo, entendeu? E como ele não gerava o arquivo, a gente não sabia onde estava o erro. E aí era muito trabalhoso, era muito difícil. Hoje não é mais. Muita gente estiver começando agora, tanto na faculdade quanto a mexer, se possível, faça alguns exemplos, né? Como eu falei, isso aqui, ó, qualidade total, sistema operacional aqui, estrutura map Java, DB, SGDB, estrutura map, algoritmo, análise de artigo governança. Isso aqui foi um outro que eu fiz. Isso aqui tudo do IFBA. Ó, esquece formatação. Ó como ele fica todo arrumadinho. Ó, as referências. Tá vendo? Tudo, ó. Coloquei aqui. E aqui, para vocês verem também como vai evoluindo, ó. Aqui eu botei um texto em negrito e eu botei o 2. Hoje eu poderia ter colocado o quê? Subsection. Section. Entendeu? Por quê? Porque hoje eu teria um conhecimento maior para fazer. E eu fui fazendo. Então, isso aqui tudo foi exercício do IFBA. B, estrutura map, exercício, qualidade total, estrutura map, a complexidade. Tem mais um relatório de estágio que eu estava montando. Acho que esse daqui eu estava montando com o pessoal do... Com o pessoal... Não, esse aqui eu peguei um exemplo. Aí, ó, o exemplo todo completo, todo montado, ó, as figuras. Então, assim, pratiquem, peguem os exemplos, montem a plataforma e abram a plataforma, né, se cadastrem e comecem a usar. Pode falar, Silas? Opa, boa noite. Como é que compartilha, por Então, você exemplo, esse coloca relatório aí? share, e aí você escolhe se ele pode apenas ler, né, read only, ou can edit, pode editar. E aí você coloca o endereço da pessoa, o e-mail. Aqui eu fiz com um colega meu. Aí ele já salvou com o endereço. Mas só colocar aqui, ó, share. Aqui, ó, Certo, valeu. certo? Por fim, se você chegar aqui, fazer o upload e tal, você pode vir download o PDF ou download o source, que ele vai baixar um .tec, né? Então, baixar o .tec e se você quiser passar o arquivo para alguém ou alguma coisa assim, você baixa o .tec. Se não, você já baixa o PDF.
botou PDF, ele já vai baixar do jeito que ele está aqui. Certo? Aqui são algumas configurações, o editor de texto, o tamanho da fonte, mas aí você tem tudo também aqui dentro. Você pode sincronizar com o GitHub, Dropbox, copiar um projeto, você pode duplicar o projeto. Aí você pode fazer o download, arquivar, fazer uma cópia, e aí quando você faz uma cópia, eu estou alterando aqui esse modelo, mas eu queria fazer o relatório já, e mais simples, você coloca aqui e faz uma cópia. Inclusive, o que eu quero fazer vai ficar exatamente relatório estágio traço modelo. Eu não vou mexer nele, eu só vou chegar aqui, ó, copiar, clicou aqui, ó, ele já coloca aqui, ó, aí eu vou tirar onde vai ser modelo, tipo relatório de estágio 1, o título, quando eu botar ele já aparece aqui. Mesmo, igualzinho, só que já coloquei o título. Excluir. Então, assim, a plataforma é bem completa. Aqui você pode arquivar, jogar o projeto na lixeira, né? Seus projetos compartilhados. Aqui não tem um projeto compartilhado comigo, né? Então, você pode ter esse filtro aqui também. Então, assim, o que não falta são possibilidades, né? Então, é isso. Por enquanto, aí amanhã a gente pode pegar o exemplo, né, que eu falei, pegar um relatório e montar. Então, se vocês tiverem algum exemplo de relatório que vocês queiram montar, a gente monta e aí já fica para vocês um modelo feito. Beleza?